Bom, agora vamos falar sobre as eleições na Argentina, porque a escolha do próximo presidente aqui do país vizinho vai ser decidida no segundo turno. Nesse domingo, os argentinos foram às urnas e o peronista Sérgio Massa obteve 36,5% dos votos, enquanto o candidato da direita, Javier Milei, alcançou 30%. Logo mais a gente vai conversar com o nosso repórter direto de Buenos Aires, Carlo Cauti, mas por enquanto a gente faz uma rodada aqui com os nossos comentaristas. Silvio Navarro, essa eleição aí foi a mais incerta da Argentina dos últimos 40 anos e a vitória de Sérgio Massa acabou surpreendendo analistas e boa parte da mídia, até porque ele ficou, vale lembrar, em terceiro lugar nas prévias em agosto desse ano. Como é que você avalia o resultado aí desse primeiro turno das eleições na Argentina, Silvio? Ele teve mais votos do que nas primárias, né, Paula? Olha, você disse bem, é uma eleição que segue aberta, incerta. O eleitorado, né, os 6 milhões de votos da terceira colocada, da Patrícia, vão ser decisivos a partir de agora. Para onde eles vão? Resta saber o tamanho da aproximação que o Javier Milei, que até então pregava ali algo antipolítica, vamos dizer assim, né? Um candidato libertário, um candidato que propôs, por exemplo, o fim do Banco Central, a dolarização da economia e o Estado mais enxuto, e o quanto isso foi assimilado pela população e de que forma foi assimilado pela população, vai conseguir atrair esse eleitorado da terceira colocada. Porém, sabe-se também que houve um rompimento no passado dela com o candidato oficial, com o Sérgio Massa, que conseguiu aí um número, como você bem lembrou, superior à rodada anterior, às primárias. Porém, vamos lembrar o seguinte, a Argentina tem hoje um cenário de 40% da população na linha de pobreza e grande parte desse eleitorado sofreu com campanhas de terror, campanhas de medo, do fim, né, a possibilidade de fim dos benefícios sociais, dos cartões, algo muito parecido com o que a gente já viu no Brasil em eleições anteriores, quando havia aquele discurso de marqueteiros de que caso o PT não fosse reeleito, o Bolsa Família seria extinto. Todo mundo se lembra disso, né? A própria Marina Silva, hoje ministra do governo Lula, sofreu com isso na eleição de 2014, uma campanha publicitária, por exemplo, que mostrava um prato de comida sendo arrancado, sendo tirado da mesa de uma família, e quando o pano de fundo era a autonomia do Banco Central. Então essa é a campanha do medo. Isso aconteceu na Argentina neste momento. Então, vamos aguardar. A Argentina segue com uma hiperinflação, são 3 dígitos de inflação há muito tempo, uma moeda muito fraca e, principalmente, não tem crédito, não tem aonde bater a porta para buscar recursos lá fora. O Javier Milei entrou com uma proposta inovadora, ele tem um apoio maciço de jovens, mas, como eu disse, precisa de algum gesto mais político, alguma aproximação aí. Ela é uma candidata de direita, a Patrícia Bullrich, Porém, existe um caminho mais ao centro. Vamos aguardar para ver se ele vai conseguir fazer esse gesto. Em relação ao Sérgio Massa, ele vai ter que, enfim, passar um pano, vamos dizer assim, no passado, né? Porque eles brigaram recentemente. E é o atual ministro da Economia. Carrega esse peso nas costas, afinal, é um dos responsáveis pela atual situação da economia argentina em frangalhos. Bom, perfeito. Nosso repórter especial já está posicionado lá em Buenos Aires. Carlo Cauti, muito boa noite. Seja bem-vindo. Trabalhou bastante ontem nessa cobertura, né, Carlo? Parabéns pela excelente cobertura das eleições desse primeiro turno na Argentina. E vou rapidamente pedir, explica pra gente aqui, pra nossa audiência, o que explica o ministro da Economia, Sérgio Massa, ter conseguido ser o candidato aí mais votado num país com quase 140% de inflação. O resultado surpreendeu aí a imprensa argentina. Carlos, boa noite. Olá, Paula, boa noite a todos os colegas de bancada, boa noite ao nosso público. Pois é, a situação aqui na Argentina é, além do inexplicável para muitos observadores, quase incompreensível, se a gente pensar, como o Silvio estava muito bem falando, que o candidato governista é o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, é o principal responsável por ter deixado a economia argentina no estado calamitoso que ela se encontra nesse momento. A Argentina tem uma inflação atual de 130% ao ano, no acumulado dos primeiros 9 meses, e vai chegar até o final de 2023 com 180% de inflação. O peso já não vale mais nada, está por volta de mais de 1.000 pesos por cada dólar. A Argentina não tem crédito a nível internacional, temos uma situação do PIB em recessão, esse ano vai fechar negativo de menos
3% do PIB, né, vai ser o país que menos cresce na América Latina, e mesmo assim o responsável direto por essa situação foi o primeiro mais votado no primeiro turno, né, das eleições presidenciais que aconteceu neste domingo. Ele quase ganhou, aliás, no primeiro turno, porque se a gente considera as regras eleitorais argentinas, que impõem para o primeiro colocado, se quiser ganhar já no primeiro turno, prevêem que ele tenha 10 pontos a mais do que o segundo colocado e chegue com 40% dos votos. Massa teve 36,3% dos votos e o Javier Milei, o segundo colocado, teve mais ou menos 30%. Então faltou pouco para o Massa chegar a ganhar até no primeiro turno. Agora, o que explica isso? Primeiramente, o Silvio estava falando muito bem, a campanha do medo, a verdadeira campanha do terror que foi instalado aqui na Argentina, com cartazes que mostravam, e até vídeos, aliás, que mostravam o fim de subsídios sociais, o aumento importante, maciço, das tarifas de transporte público, por exemplo, ou o medo que foi instalado em boa parte do eleitorado do fim dos benesses que eles recebem do Estado. Lembrando que aqui na Argentina temos 45 milhões de pessoas e 19 milhões delas recebem diretamente algum tipo de subsídio público, ou seja, pensões, aposentadorias, mas também bolsas, outros tipos de subsídios, e além disso temos quase 7 milhões de argentinos que são funcionários públicos, ou seja, mais ou menos 25 milhões de pessoas em 45 milhões são dependentes do Estado, sem contar as pessoas que moram com essas famílias, né, filhos ou idosos ou parentes que vivem também indiretamente de benesses públicos. Então, é evidente que o voto dessas pessoas foi um voto motivado pelo medo de perder recursos, porque uma das questões que o Javier Milei, mas também a Patrícia Bullrich colocaram na mesa foi a necessidade de enxugar a máquina pública, porque a Argentina hoje é um Estado tecnicamente falido. O Carlos, conta pra gente como é que tá a temperatura aí nas ruas de Buenos Aires, como é que você avalia que vai ser esse segundo turno? Vai ser mais aguerrida aí a campanha entre Sérgio Massa e Javier Milei? E aí queria aproveitar para emendar e te perguntar qual vai ser o desafio para Javier Milei nesse segundo turno aí das eleições, Carlos, na sua avaliação. Pois é, Paula, a temperatura aqui nas ruas de Buenos Aires aparentemente está tranquila. Bom, hoje é um dia de chuva, então tem menos gente na rua. Como diria o poeta, até o céu está chorando, né, após o resultado de ontem, mas a questão é que o que eu percebi desde que eu cheguei há vários dias aqui na Argentina é que o clima político aqui das eleições é muito menos intenso, muito menos duro daquilo que a gente vivenciou no Brasil no ano passado. Mesmo tendo um debate político acirrado, mesmo tendo propostas muito distintas e muito longe uma da outra, né, do ponto de vista dos candidatos, não houve na rua aquele clima de tensão entre as pessoas que a gente percebeu no Brasil nas últimas eleições. Além disso, qual será o maior desafio para os candidatos que chegarão ao segundo turno? Conquistar o voto do centro, no caso de Javier Milei, e conquistar o voto de quem não votou nele, no caso de Sérgio Massa. O desafio mais difícil é com certeza o do Massa, porque 2/3 dos argentinos votaram para algum tipo de mudança. 1/3 dos argentinos votou em Javier Milei, 1/3 dos argentinos votou mais ou menos em Patrícia Bullrich ou no candidato, o ex-governador de Córdoba, que mais ou menos juntos fazem 30% dos votos. Então, para Sérgio Massa conquistar essa massa de eleitores não vai ser fácil, e ao mesmo tempo, por Milei, também vai ser um desafio moderar o seu discurso, tentar esquecer os ataques que ele fez, não apenas a Patrícia Bullrich, por exemplo, mas aos próprios eleitores de Patrícia Bullrich. Ele chegou a definir os eleitores de Patrícia Bullrich idosos com necessidade de fraldas geriátricas, ou seja, não exatamente os termos mais elegantes do mundo para quem agora vai ter que pedir o voto dessas pessoas. Mas é muito mais fácil para o eleitor de centro-direita, como o eleitor do Unidos por el Cambio, Juntos por el Cambio, de Patrícia Bullrich, votar para Javier Milei, mesmo com vários porém, do que votar para o oficialismo, votar para o candidato peronista, porque os resultados desastrosos na economia são abaixo dos olhos de todos. Carlos, segue com a gente. Vou pedir um minutinho, Carlos, para a gente exibir um trecho da fala do discurso de Javier Milei logo depois do resultado desse primeiro turno eleitoral. Esto es el producto del esfuerzo de miles de personas que a lo largo y a lo ancho del país han trabajado para empujar con toda su fuerza las ideas de la libertad.
de no tener partido, a estar disputando la primera fuerza nacional con el kirchnerismo en solo 2 años, es un verdadero logro histórico. Que en 2 años vinimos a disputar del poder a la más nefasto que dio la historia de la democracia moderna. Carlos, agora aqui direto do estúdio, o Silvio Navarro tem uma pergunta para você. Ricardo, eu te pergunto quem você nota ali como um bom cabo eleitoral. A gente está falando muito da Patrícia Bullrich, mas, ela se manifestou, sua primeira fala, ela disse que não apoiaria um candidato que promoveu, que colocou a Argentina no seu pior momento da história. Evidentemente que ela está falando do Sérgio Massa. Mas o apoio dela ao Javier Milei tampouco é automático. Mas quem seriam outros cabos eleitorais? Porque o Congresso saiu muito fragmentado também. Nenhuma coligação conseguiu uma maioria, por exemplo, na Câmara, né? 129 votos. Pois é, Silvio, boa noite. Acho que no caso do Juntos por el Cambio, o verdadeiro cabo eleitoral é o Maurício Macri. Maurício Macri que já teve algum tipo de sinalização positiva em relação a Javier Milei e vice-versa. Maurício Macri que ainda continua sendo uma liderança, muito mais do que Patrícia Bullrich, dentro da coligação de centro-direita e com certeza poderia negociar, eventualmente encontrar algum tipo de acordo para também o futuro governo, porque como justamente você falou, o Congresso argentino chega muito fragmentado. Os peronistas ainda têm uma maioria relativa de, se não me engano, 103 assentos, mas se você somar os 30 e tantos do Javier Milei, da Libertad Avança, e também os 93 do Juntos por el Cambio, junto com também os deputados que o ex-governador de Córdoba obteve, conseguem chegar, sim, a uma maioria para poder governar o país. Então, faria muito sentido para a coligação de centro-direita se juntar a Javier Milei, negociar, até uma moderação nos tons, uma moderação no governo futuro, uma moderação também em posições de política externa, em relação àquilo que era proposto logo no começo da campanha, para chegar também a um governo mais sólido no futuro. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o maior cabo eleitoral hoje para Javier Milei é, sem dúvida, o ex-presidente da República, Maurício Macri. O Carlos, e mais uma questão aqui, você comentou da campanha do medo de Sérgio Massa, né? Porque às vésperas dessa eleição na Argentina, o Banco Central chinês chegou a disponibilizar 6 bilhões e meio de reais para o governo argentino. O presidente Alberto Fernandes chegou a ter uma reunião na semana passada, inclusive com o ditador Xi Jinping. E de alguma maneira, te pergunto, esse acordo pode ter impulsionado a campanha do peronista Sérgio Massa nessa reta final? E aí, emendo, porque vale lembrar que o governo brasileiro também liberou $1 bi em empréstimo para a Argentina por meio do nosso Banco de Desenvolvimento aí da América Latina, né? Uma injeção de grana na reta final aí da eleição. Como é que você acha que isso contribuiu para esse resultado, Carlos? Paula, isso foi fundamental, respondendo a última parte da sua pergunta, quanto que o Brasil foi fundamental para essa vitória. O Lula mandou para cá, de fato, a tropa de choque dos seus marqueteiros, a tropa de elite também dos seus marqueteiros, que foram indispensáveis para a reta final da campanha do Massa e provavelmente para a obtenção desse resultado, muito além do que o esperado pelos governistas. Entre as coisas que foram importantíssimas para a vitória do candidato peronista foi, por exemplo, o vídeo que apareceu nos últimos dias com o ex-presidente Bolsonaro sendo comparado com Javier Milei. Isso acabou gerando um certo receio por parte do eleitorado argentino, que também aqui na Argentina tem uma mídia não olha para o ex-presidente brasileiro com simpatia. Além disso, Lula conseguiu liberar verbas importantes, não apenas do Banco Andino de Desenvolvimento, mas também o acordo que foi costurado com o Banco Mundial, com o Fundo Monetário Internacional também, nas últimas semanas, entre outros, foram, e também no Banco dos BRICS, também lembramos que a Argentina também pediu dinheiro para o Banco dos BRICS, onde a ex-presidente Dilma Rousseff está atualmente na liderança, foram fundamentais para que o Banco Central da Argentina pudesse, entre aspas, queimar dólares no mercado para poder baixar um pouquinho o nível do câmbio de forma artificial. E nos últimos dias, antes da eleição, de fato, tivemos um câmbio artificialmente mais baixo do que foi no começo da semana passada. Além disso, junta-se a isso a atuação de repressão cambial que o governo argentino levou adiante desde a semana retrasada, ou seja, começaram uma série de operações
em todas as casas de câmbio de Buenos Aires e do resto da Argentina, onde foram presas pessoas, sequestrados centenas de milhares de dólares, impedida de fato a atuação do câmbio, ou seja, mesmo se havia demanda de dólares, não havia mais oferta, isso acabou poluindo, vamos dizer assim, a dinâmica dos preços do mercado do câmbio também. Então, isso também acabou influindo diretamente. E, com certeza, o dinheiro que a China deu também ajudou, porque lembramos que as reservas valutárias da Argentina, ou seja, quanto de dólares a Argentina tem no seu banco central, hoje estão negativas. A Argentina deve mais do que tem em seu banco central. E a China deu alguns bilhões de dólares, que são de fato nada para a economia como a China, para que a Argentina pudesse levar adiante essas operações de manipulação, de fato, do câmbio com o utilizo de swaps cambiais. E isso acabou favorecendo, dando um alívio, pelo menos nos últimos dias, para a campanha de Sérgio Massa. Então, com certeza, houve sim uma influência direta do Brasil e da China nesse resultado eleitoral do Massa. Mas, de novo, o fator fundamental que explica esse resultado foi, sem dúvida, a campanha do medo e também a mobilização maciça do peronismo na periferia de Buenos Aires. Lembramos que o governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ex-ministro da Cristina Kirchner, cujo chefe de gabinete está sendo investigado por corrupção, por ter se envolvido num caso, um escândalo de um iate Marbella, na Espanha. O iate, por sinal, gente, só para a gente entender o nível da política argentina, o iate se chama Bandido, tá? O nome do iate é Bandido. Essa pessoa, esse político, Kicillof, chegou a ganhar no primeiro turno na Grande Buenos Aires, onde, lembramos, mora quase 40% da população argentina. E lá eu fui visitar algumas cidades em volta de Buenos Aires e eu vi em volta de Buenos Aires uma campanha maciça, com cartazes em todos os lugares e com a campanha do medo, porque é lá que moram as pessoas mais pobres e que dependem mais do Estado argentino. Então, com certeza, isso mudou o jogo nesse primeiro turno da eleição. Carlo Cauti, direto de Buenos Aires, obrigada pelas informações. Mais uma vez, parabéns pela excelente cobertura aí desse primeiro turno das eleições na Argentina. Um bom retorno ao Brasil e a gente te espera aqui nessa semana, aqui na bancada do Sem Filtro. Carlo, boa noite. Muito obrigado, boa noite e até amanhã. Estaremos aí ao estúdio.